momento do discipulado. Em momentos críticos, situações difíceis de emergência, não se pode contar com crentes ajuntados, mas somente com discípulos, aqueles que foram formados. É uma lição dura que nós temos trazida para nós da história bíblica e é confirmada dia a dia pelo que acontece à nossa volta e no nosso meio. Os cristãos podem verificar o seguinte: por que os pastores não gostam que os membros saiam do templo? Todos ficam tentando segurar os crentes dentro das quatro paredes. Porque se eles saem das quatro paredes, não há controle nenhum. Os líderes não sabem o que os crentes estão fazendo fora das quatro paredes. E dentro das quatro paredes estão vigiados e num clima artificial de religiosidade. Outra coisa, horário de reunião. Os pastores não contam com a maioria dos membros fora do horário de reunião. Vamos fazer uma visita em tal lugar. Aquele montão de gente, vão 2 ou 3 da igreja. Não se pode contar com gente desse tipo, crentes ajuntados. E o diabo sabe disto. Quando há uma pandemia ou coisa parecida, fecham os templos e se acabam com as igrejas. É isso que verdadeiramente acontece. Quando fecha o templo, a igreja se acaba, porque a igreja, em muitas situações, se resume às reuniões no templo. Mas não era para ser assim. A igreja não é para ser assim. A igreja não é o templo, são as pessoas, o corpo de Cristo, entrelaçado, entrosado, em comunhão, em todo lugar, a qualquer momento. Era para ser assim. Isto é também um propósito do discipulado, poder contar com discípulos sempre, em todo e qualquer momento. Olha, meu irmão, eu estou precisando da sua ajuda aqui, tenho que fazer isso aqui, um serviço aqui em casa e tal. O discípulo prontamente, eu vou lá. Eu tenho uma cama para levar, transportar. O discípulo, sim senhor, estou aqui, pronto e vamos lá, conte comigo. É assim que a gente trabalha fazendo discípulos, a gente vai poder contar com discípulos. Na hora crítica da dificuldade, problema acidentado e tal, e aqui um problema de enfermidade, hospitalizado, precisa de alguém para ficar lá no hospital, o discípulo prontamente está lá. O crente de reunião de igreja, nunca se pode contar com ele. Liga, meu irmão, será que você podia vir? Ah, pastor, está tão difícil aqui, eu estou tão ocupado, até eu queria ajudar, mas eu estou tão ocupado com outras coisas aqui. É assim, não vai mesmo. É uma situação muito delicada. Nós vemos na Bíblia vários reis que foram derrotados. Isso é uma vergonha para um rei, mas é totalmente compreensível quando ele é derrotado por uma revolta. Uns 10 ou 20 revoltosos se unem, vão lá e matam o rei, e ninguém faz nada para defender o rei. Isso aconteceu inúmeras vezes na história da Bíblia. O rei estava no comando do país, mandando, mas não tinha discípulos, ele não tinha um relacionamento direto com soldados, com pessoas fiéis, ele não podia contar com gente fiel. O Saul começou o reinado, foi um rei que não conseguiu conquistar o coração dos seus liderados.
Ele era chefe, mandava e todos tinham que obedecer à vista, quando tudo estava bem. Em determinada ocasião, ele ajuntou o exército todo quando os soldados dele ficaram vendo o tamanho das tropas inimigas. Começaram a se dispersar, a fugir, a debandar, e Saul ficou com um punhadinho de soldados só que estavam mais próximos, talvez até eles também quisessem fugir, mas não fugiram porque provavelmente estavam mais vigiados. Esta é a realidade e é muito, muito, muito triste isto. Um rei que não tinha a fidelidade, a lealdade dos seus liderados, dos seus súditos, e até mesmo na tropa ele não podia contar com os soldados. Nós vemos muitas situações. Davi, uma vez, foi surpreendido por uma atitude inesperada dos amonitas quando morreu o rei Naás, que era amigo de Davi, tinha um bom relacionamento com ele, e o filho dele, o Hanum, começou a reinar. Davi foi consolá-lo, mandou uma comitiva para consolá-lo e foi mal interpretado. Eles foram tomados como espiões e foram, digamos assim, castigados e devolvidos. Davi viu que a guerra era inevitável e mandou os seus valentes principais, a guarda pessoal, os valentes principais. Era um grupo reduzido, não dava tempo para convocar todo o exército. E foi o Joabe, com aquele grupo pequeno. Os amonitas tinham ajuntado todo o seu pessoal em tropas para a guerra e ainda tinha contratado os sírios, mercenários, que também constituíam uma grande tropa. E inicialmente Israel ficou surpreendido, já era pouco em número e pequeno diante do tamanho dos exércitos inimigos. Por um lado, os amonitas, bem preparados aqui. Por outro lado, os sírios, bem preparados para lá. Mas o Joabe entendeu a situação e partiu para cima dos sírios. Quando os primeiros combates se travaram, os sírios verificaram que o inimigo era duro e não fugia. Era pequeno em número, mas eles eram valentes. E os sírios, como eram mercenários, pensaram: não vamos dar a vida por uma causa de dinheiro apenas, vamos fugir. Nós somos mercenários e a situação dificultou, nós vamos fugir. O mercenário foge. Há pastores que são mercenários. Eles não dão a vida pelas ovelhas. Quando o número diminui, eles fogem, largam a igreja, entregam e vão procurar outro salário em outro lugar. Eles não querem saber de poucos crentes e nem cuidam se o número é pequeno. Infelizmente, mercenário é assim. E o pessoal de Davi sabia disto. Os amonitas, por sua vez, quando viram os mercenários sírios fugindo, eles recuaram também. O covarde, aquele que não tem compromisso de vida com seu líder, não dá a vida pelo seu líder, foge. Os soldados de Saul, todos o abandonaram, ele ficou lá com um punhadinho de gente. Por fim, ele foi derrotado por causa disso. Nenhum soldado de Saul dava a vida por ele. Mas os soldados de Davi eram diferentes, foram discipulados por ele, comeram com ele, conviveram com ele, andaram com ele. Eram valentes que davam a vida pelo seu líder. Isto é discipulado. Quando a gente faz discípulos, os irmãos estão ligados a nós, haja o que houver. Há uma debandada geral. Os irmãos firmes que são discípulos não vão sair do nosso meio. Há um escândalo, eles vão permanecer conosco. Há um alarde, incêndio no templo.
Aqueles que são somente assistentes vão fugir, sair correndo cada um para o seu lado e eles vão tentar salvar a sua própria vida. Os que são discípulos não vão embora, eles vão ficar ali tentando apagar o fogo, ajudando. Eles não vão embora, eles são discípulos. Várias situações dessas aconteceram na Bíblia. O profeta Micaías profetizou que o rei Acabe passaria por essa situação. O rei Acabe queria ouvir uma palavra de Deus, e o Micaías disse, da parte de Deus, o que eu vi foi o seguinte: todo o povo de Israel estava disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse, estes não têm dono, volte cada um para a sua casa. Segundo Crônicas 18, aquela história muito interessante do rei Acabe com o profeta Micaías. Pois aquele povo de Israel que estava arregimentado para a guerra não daria a vida pelo seu rei. O rei morreu, foi cada um para o seu lado. Eles não estavam ali por uma causa, por um ideal, por fidelidade. Eles estavam ali ajuntados por obrigação. Infelizmente, em guerras existe muito disso, a debandada. Quando a situação está ruim, os soldados fogem. E é interessante a gente observar isso. Nas igrejas, os líderes não contam, não podem contar com pessoas sem compromisso. São crentes que nem têm compromisso de reunião, não têm compromisso de obediência, de oração, de dízimo, de testemunho, de evangelização. Não tem compromisso com nada, só assistem a reunião quando lhes interessa. E há igrejas que sabem disso e agem somente assim, fazendo reuniões em horário nobre, fazendo muita propaganda e divulgação das reuniões, mas quando houver um problema, não fica ninguém ali. Não se pode contar com esse tipo de gente, crente ajuntado. Mas infelizmente a maioria dos crentes são assim, e os pastores sabem disso, por isso os pastores nunca arriscam fazer uma reunião fora de horário nobre. Por exemplo, a igreja tem 1000 membros ou, 1000 assistentes normalmente nas reuniões da igreja. Eles dizem, vamos lá na praia tal ou lá na praça tal fazer um culto ao ar livre e evangelizar. Vai um punhadinho, meia dúzia de pessoas. Eles não podem contar com aquela gente toda, então eles nem arriscam, nem fazem qualquer programa fora dali do templo, porque eles sabem que os crentes são crentes de templo, de igreja só. Eles não são fiéis. Não se pode contar com gente desse tipo. E o propósito de Deus não é ficar fazendo ajuntamento em igreja, porque em algum momento na história os templos vão ser fechados e as reuniões proibidas. Hoje, na maior parte dos países do mundo, isso já é proibido. Reunião cristã em templos. Na maior parte dos países do mundo já há proibição. E nos outros há bastante restrições. Por causa de barulho, por causa disso, por causa de intolerância religiosa, por causa daquilo outro. As pressões no mundo ocidental estão aumentando. Na pandemia, a maior parte dos templos foi fechada no mundo ocidental. E é só repetir uma pandemia ou uma situação parecida que eles vão conseguir controlar a maioria dos crentes. Quem vai sobrar? Aquele que é discípulo, aquele que está firme com seu líder, haja o que houver. O que Jesus nos mandou fazer foi discípulo e não reunião. Jesus não mandou fazer reunião, ele mandou fazer discípulos. O líder cuida do discípulo, ama, acompanha, visita, anda junto, chama o discípulo anda junto com ele. A ovelha anda junto do pastor.
Não é o pastor que corre atrás da ovelha, e nem o pastor tem que fazer propaganda. Ovelhas, venham, venham, eu descobri um pasto mais verde agora, todos venham, vamos ter aqui um bom banquete com pasto muito verde, ovelhas que quiserem venham. Não é assim. O pastor que é verdadeiro pastor, que dá vida pelas ovelhas, vai e as ovelhas vão atrás. O pastor só corre atrás da ovelha quando a ovelha está perdida. Normalmente, a pessoa que foi discipulada é ovelha, ele é fiel ao seu líder. Bom, você está ouvindo essa história, você está em qual situação? Deus mandou você cuidar de pessoas, você tem cuidado? Você é fiel ao seu líder, ele pode contar com você em qualquer horário, em qualquer situação. O seu líder, a sua líder, pode contar com você. Você tem esse tal compromisso com o corpo de Cristo, que você pode se dizer um discípulo, uma discípula. Pois é, Deus quer que nós estejamos caminhando nessa direção. Quando há um estouro da boiada, cada boi vai para o seu lado e vira comida de onça com toda facilidade. Enquanto estão juntos, eles estão protegidos, as ovelhas, o gado, quando estão juntos, estão garantidos. Mas quando há um estouro da boiada e as ovelhas ficam apavoradas, não enxergam o pastor, não visualizam o seu pastor por perto, elas se espalham, as ovelhas, e é triste, o lobo come com facilidade. Com relação às ovelhas, a Bíblia diz, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. As ovelhas têm que ver o pastor por perto. O pastor vai contar somente com um crente que é ovelha, aqueles que são discipulados para serem ovelhas, aqueles que seguem, que obedecem. Mas como a gente consegue isto? É comendo muito sal junto, é na comunhão. A Bíblia diz que isso é comunhão, ter a vida em comum, andar, caminhar, conversar, ensinar e fazer coisas. Não é ficar parado olhando um para a cara do outro, não. Não é assim que você faz discípulo, não. O mestre olhando para a cara do discípulo, o discípulo olhando para a cara do mestre. Não, eles vão fazer alguma coisa juntos. Eles vão trabalhar para o Senhor. E o discípulo vai aprender junto com o seu mestre no trabalho. É assim que se faz discípulo, fazendo o que temos que fazer, acompanhados. O discípulo tem que acompanhar o seu líder, o seu pastor. É assim que a gente faz, e para você conseguir fazer isso, você também tem que ser discípulo, seguir o seu líder, o seu pastor. Deus quer isto para nós, e a finalidade é que sejamos um povo de Deus unido, preparados para todo momento de dor e dificuldade que houver. Na igreja primitiva, quando o Pedro, apóstolo, foi preso, os discípulos estavam em oração incessante a favor dele, até que Deus deu aquele grande livramento enviando o anjo do Senhor para aquela prisão. Deus quer fazer coisas tremendas na terra, mas Ele só vai fazer através de quem está engajado. Ele não vai fazer grandes obras através de crentes ocasionais, crentes sem compromisso, crentes ajuntados, religiosos de reunião de igreja. Não é assim que o evangelho vai. É necessário que sejam compromissados. Portanto, o maior trabalho de um líder é conferir quem está firme e compromissado e valorizar esse tipo de gente. Não se conta com crente ajuntado, crente ocasional, esporádico, frequentador de reunião sem compromisso. Não se conta com esse tipo de gente. Mas o propósito de Deus é que cada um caminhe na direção de ser um discípulo compromissado com seu líder para ser ovelha, para ser considerado ovelha do Senhor. Procure entender isso, fazer a sua parte e ajudar outros a caminharem nessa direção também.
É assim que a obra de Deus vai prosperar e ser de Deus.